Que a paz de Cristo seja abundante no seu coração e de todos os demais membros da sua família. Nós estamos vivendo em tempos de crise, angústia, perplexidade, ansiedade. Tudo isso chama a nossa atenção para o tempo do fim, o qual anunciávamos, pregávamos sobre isso e agora estamos vendo com os nossos próprios olhos. E é nesses tempos de crise e dificuldade que a palavra de Deus fará a diferença, tirando de nós toda ansiedade, falsas expectativas, porque o nosso Redentor se aproxima e a grande esperança, ela vai se consumar na vida de todos aqueles que estão preparados para receber Cristo Jesus. Eu quero agradecer cada um de vocês por estarem seguindo as ações governamentais, as ações institucionais e também as que vocês desenvolveram aí no seu distrito. Agora é tempo de oração, de espera, vigia, avaliação, introspecção, de nos voltarmos realmente para Deus, clamarmos entre o alpendre e o altar, para que Deus dê sabedoria aos nossos governantes, aos cientistas. Mas se nada disso acontecer, saiba que isso é um indicador que realmente nós estamos bem próximos da volta de Cristo Jesus, tá bom? Bem, nós vamos agora dialogar um pouquinho sobre 2 capítulos da Bíblia, Mateus capítulo 24 e 25, tá bom? Deixa eu dizer algo para você aqui. Essa sessão da Bíblia, nós poderíamos apresentar 10 sermões, tá bom? Mas como o meu objetivo é dar uma visão panorâmica para vocês, então nós vamos assim ser bem geral, não vamos ser específicos, tá bom? O que eu pediria para você? Que após o nosso estudo, você pegasse aí um caderno, pegasse o livro Eventos Finais ou baixasse o PDF, também o livro Grande Conflito, e com o tempo e com oração e meditação, você analisasse esse capítulo também, para você tirar conclusões para alimentar a sua fé e também a sua família, tá bom? Deixa eu dizer mais 2 coisas para vocês. Este capítulo que nós vamos estudar, você deve lembrar que ele repete em mais 2 evangelhos, tá bom? Nós temos o sermão escatológico em Marcos capítulo 13, anote aí, e temos também em Lucas capítulo 21, tá bom? Nós vamos adotar para o nosso momento de estudo o capítulo 24 de Mateus, tá bom? Bem, nós vamos começar lendo então o verso principal, como nós chamamos o verso áureo, né? Dessas 2 sessões aqui que nós estudaremos a partir de agora. E está então nos versos 29 e verso 31. Diz a palavra de Deus: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande canglor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Bem, esses 3 versos é o foco principal do sermão escatológico de Jesus. Mas você sabe como começa. Jesus estava no templo, pregando, ensinando, como sempre fazia, e quando Jesus sai do templo, os discípulos, eles querem mostrar as belíssimas construções que era o Templo de Jerusalém. Bom, todas as atividades que aconteciam nos templos de Jesus, elas convergiam para o templo. O templo tinha um significado muito importante, por isso que os discípulos eram orgulhosos com relação ao templo. E então, eles chamam a atenção de Jesus para que Jesus olhasse para o templo, contemplasse as obras, e Jesus, então, ele diz aos discípulos, se você olhar no verso 2, disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos ouviram essa declaração de Jesus e Jesus passava o dia todo no templo e ao final do dia Jesus ia para o Monte das Oliveiras. E ali estavam os discípulos intrigados com aquela afirmação que Jesus havia feito
E eles, aproveitando esse momento que estavam a sós com Jesus, eles fazem a pergunta que inicia todo um diálogo, uma explicação com relação ao que aconteceria nos dias dos apóstolos e também nos dias vindouros antes da volta de Jesus. Bem, a pergunta foi a seguinte, diz aqui o verso 3, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e também da consumação do século. E aí Jesus, então, ele começa dando uma explicação a respeito dos acontecimentos finais, tá bom? Então deixa eu dar um esboço para você desses capítulos aqui. Eles estão divididos em 5 partes, tá? Esses 2 capítulos. Nós temos aí os versos 1 a 3, que tem a ver a pergunta que os discípulos fazem a Jesus. A segunda parte nós temos do verso 4 até o verso 14, quando Jesus dá uma resposta. E você vai observar que a resposta de Jesus está dividida em 3 partes. Sinais no mundo natural, sinais no mundo social e também sinais no mundo religioso, tá bom? E aí nós temos a terceira parte, quando Jesus vai falar especificamente sobre a tribulação que viria sobre a igreja cristã primitiva, e aqui ele fala dos versos 15 até o verso 22, então nós temos aqui este momento de angústia, que seria o cerco de Jerusalém, e como que eles deveriam reagir, tá? Em quarto lugar, então, Jesus vai descrever como seria a sua volta, a sua vinda. E aqui Jesus, então, nos versos que lemos, 29 até o verso 31, Jesus descreve isso e pegamos um verso do capítulo 24, que é o 36, que diz que a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai, tá bom? E aí vem a quinta parte, nós vamos gastar um pouco mais de tempo nessa quinta sessão, porque Jesus vem contando 4 parábolas, e cada parábola tem o objetivo de tratar de um aspecto do preparo para a volta de Jesus, tá bom? Ele está falando sobre a vinda do Filho de Deus e ele quer ilustrar este preparo de 4 maneiras, então ele conta 4 parábolas, e elas são muito ricas e propícias também para nossa reflexão, nosso crescimento espiritual, tá bom? Vamos voltar um pouquinho aqui para os sinais, você está com a sua Bíblia aberta? Então diz o verso 5, Jesus começa falando aqui de enganos no mundo religioso, falando aqui de enganos, e o enganarão a muitos, né? Você vê aqui o verso 4 e o verso 5 falando sobre o mesmo item, a palavra é engano. Depois fala de guerras e rumores de guerra, isso aqui são sinais no mundo social, tá bom? Que vai alcançar as pessoas. Depois Jesus vai dizer no verso 7, nação contra nação, fomes, tá? Se você tiver um tempinho depois, você vai lá em Lucas, capítulo 21, no verso 11, porque quando Lucas fala fome, logo em seguida ele coloca a palavra também epidemias, tá bom? Isso está muito claro lá na versão de Lucas, é bom que você dê uma olhada. Depois fala de terremotos, se você olhar num gráfico dos terremotos até 1980 e depois de 1980 até os dias de hoje, você vai perceber que eles multiplicaram de uma forma assim assustadora, tá bom? Tudo isso são sinais, prenúncios de que nós estamos vivendo realmente no tempo do fim. Depois Jesus fala que tudo isso seria o princípio das dores, tá? Nós adventistas chamamos isso então de pequena tribulação, uma pequena angústia no meio do povo de Deus. Aí Jesus continua falando a partir do verso 9, que nós seríamos atribulados, odiados, perseguidos, falar de escândalos, traição, ódio, que o amor vai se esfriar entre as pessoas. E aí Jesus destaca em letras garrafais, falando sobre o ministério dos falsos profetas, e aí Jesus diz novamente a questão do engano. Você veja que isso é algo muito forte no contexto escatológico do tempo do fim, as estratégias que Satanás vai usar para enganar o povo de Deus, tá bom? E Jesus fala aqui, enganarão a muitos, e você e eu não podemos fazer parte desses muitos que serão enganados, por isso devemos estar firmados
na palavra do nosso Deus. O verso 12 fala então que a iniquidade vai se multiplicar. Essa palavra iniquidade, ela no grego se chama anomia, ou seja, vai se multiplicar movimentos contradizendo a lei de Deus. E aí eu não preciso falar muito porque você sabe o que isso significa. E aí vem o verso 14 que fala sobre a pregação do evangelho. Nós vamos voltar a falar um pouquinho mais adiante disso aqui, tá bom? Amigos, o verso 15 até o verso 22, ele vai falar para nós de maneira específica, direta, sobre o primeiro cumprimento dessa profecia, que foi por volta aí do ano 69 e o ano 70, por ocasião da invasão do exército romano, sendo Tito o imperador, e eles cercaram Jerusalém, invadiram Jerusalém, e aqui Jesus faz uma descrição com relação a isso, e nós fazemos uma aplicação escatológica para os acontecimentos aqui do tempo do fim, tá bom? Agora vamos então para as parábolas, que elas trazem lições extraordinárias para a minha vida, desde que estudei isso aqui, me impressionou demais. E nós vamos sair um pouco do conteúdo teológico e entrar no conteúdo prático disso aqui, tá? Então nós temos aqui no verso 32 até o verso 44, a primeira parábola que Jesus faz uma exortação à vigilância, e ele fala aqui da parábola da figueira, né? Que quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, nós sabemos que está próximo o verão. Um indicativo, né? A gente vê o sinal se cumprindo, a gente sabe que o evento da volta de Jesus se aproxima. Assim como a gente vê uma árvore dando flores, nós já sabemos que logo vai haver frutos. Então, essa é algo bem óbvio que Jesus apresenta aqui. Mas eu quero chamar a sua atenção nesta parábola para o que Jesus disse aqui no verso 37. Assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Eu quero só pegar a expressão aqui, dias de Noé, e usar esse personagem para nossa reflexão neste momento. Quem foi Noé? Tá? Você conhece a sua história. A Bíblia diz que Noé foi um homem justo, íntegro, reto e temente a Deus. Logicamente, como ser humano, teve suas debilidades, teve as suas lutas, mas em um tempo de crise, Noé ele estava disponível para Deus e ele conseguiu entender qual era a vontade de Deus para a sua vida. Numa sociedade promíscua, incrédula, onde as pessoas rejeitavam a adoração, as suas pregações, os seus convites, elas não tinham interesse nenhum, Noé permaneceu firme ao lado de Deus com a sua família, e é isso que é bonito na história. Noé foi salvo juntamente com a sua família. Este é o plano maravilhoso de Deus. Amigos, o que essa parábola está ensinando para nós? Está ensinando que o tempo em que nós vivemos são semelhantes aos dias de Noé. Tempos de incredulidade, de angústia, de questionamento da palavra de Deus, da própria espiritualidade das pessoas. Agora, amigo, veja bem, Noé conseguiu entender a vontade de Deus e corresponder às expectativas de Deus. Ao contrário de Ló, que você conhece a história, né? Ló não foi um bom pai, não conseguiu formar bem os seus filhos, e nós temos a oportunidade, a palavra de Deus nessa primeira parábola está dizendo, o sonho de Deus é que você esteja preparado com a sua família, tá bom? Por isso, amigo, culto familiar, leitura da Bíblia, nós precisamos, momentos de oração em família, fortalecer a nossa espiritualidade, tá bom? Só uma aplicação para causar essa reflexão na nossa mente. A segunda parábola, ela fala para nós a respeito do servo bom e do servo mau, tá? Então, nós temos aqui os versos 45 até o verso 51, e eu quero pegar também um aspecto para nossa reflexão, tá bom? São aplicações que todo pregador ele pode fazer. E aqui eu destaco o verso 45, quem é, pois, o servo fiel e prudente? Eu gostei dessa palavra, o servo fiel. Fidelidade, amigos, é o que Deus espera de todos os seus filhos nesses momentos de angústia, de dor, de ansiedade. Você e eu precisamos ser fiéis. Tá me entendendo bem aí? As crianças precisam ser fiéis. Os adolescentes, os jovens, os casais, as pessoas de mais idade, Deus está
através desta grande crise no mundo, chamando o seu povo para um reavivamento, uma reforma e também para a fidelidade. Fidelidade em que você pode estar dizendo? Gente, como andava a guarda do sábado na sua casa, na sua vida? Talvez agora você tenha que fazer uma mudança na maneira de guardar o sábado. Como andava o culto familiar na sua casa? Talvez você nunca tenha feito tanto culto familiar de manhã à noite como você está fazendo nesses dias. Olha que oportunidade maravilhosa que Deus está dando para cada um de nós. Reavivamento e reforma, mudar os nossos hábitos, consolidar as nossas disciplinas espirituais. A Bíblia fala aqui, fidelidade na observância do sábado, fidelidade na reforma de saúde também. Quantos vídeos, mensagens que nós estamos vendo e ouvindo, enfatizando a importância de fortalecermos o sistema imunológico, cuidarmos melhor da saúde. Sempre pregamos a mensagem de saúde. E a pergunta é, quantos deram ouvido à mensagem de saúde? Às vezes a gente se sente como Noé, né? Pregando a mensagem de saúde e as pessoas não davam ouvidos à mensagem de saúde. E não estou falando aqui de pessoas de fora da igreja, estou falando de pessoas de dentro da igreja que nunca deram ouvidos à mensagem de saúde. Agora é o tempo de você fazer uma mudança na sua reforma de saúde, no seu estilo de vida. E ainda mais, a fidelidade não para por aqui. Nós temos também a fidelidade no uso do tempo, no uso dos talentos e principalmente no uso dos recursos que nós consagramos a Deus quando vamos à igreja, por meio dos nossos dízimos e também das nossas ofertas, nós materializamos a nossa fé, tá bom? Isso são atitudes de pessoas que estão se preparando para a volta de Jesus, tá bom? Amigos, vamos para a próxima parábola, porque aqui nós temos uma lição mais extraordinária. Capítulo 25, e aí nós temos aqui os versos 1 até o verso 13. Bom, você vai ler depois isso com mais detalhes, eu quero pegar apenas a essência aqui, porque aqui fala a respeito do reino de Deus e vai falar de 10 virgens, ok? Vai falar de uma festa de núpcias, tinha uma noiva representando a igreja, um noivo representando Jesus, e essas virgens aqui representando nós agora, que faríamos parte desta grande festa. O que nos chama a atenção nesta parábola são as atitudes que essas virgens tiveram e elas apresentam agora divididas em 2 categorias. 5 virgens nécias e 5 virgens loucas. O que essa parábola ela ensina para nós? Nós tínhamos 10 virgens, todas elas na mesma festa, porém com atitudes diferentes diante do noivo, ok? E é isso que você precisa pensar comigo neste momento. Nós estamos na expectativa do mesmo evento se cumprir, que é a volta de Jesus. Todos nós queremos receber a coroa da vida, que vai ser um prêmio que Deus vai conceder àqueles que forem fiéis e perseverantes em fazer a vontade do Pai. Agora, o que a parábola está nos ensinando? 5 virgens, apenas 5 delas, elas foram prudentes e se prepararam. Ok? Pegaram a sua vasilha, colocaram o óleo e elas ficaram preparando, aguardando a chegada do noivo. E 5 virgens, é o que a história coloca mais atenção sobre elas, tem tudo a ver porque elas não se prepararam para esse momento. Esse momento em que o noivo chegaria. Nós estamos vivendo bem próximo da chegada do noivo. E aí eu queria perguntar para você, como estão as suas vasilhas? Estão cheias? Estão vazias? E eu queria dizer para você que a porta da graça está aberta e o Espírito de Deus pode encher você e eu com o poder do Espírito Santo. E é isso que vai nos sustentar nos últimos dias. Você está me entendendo bem? Você que é uma criança, um adolescente, um pai, uma mãe, chegou o tempo, nós não podemos ser cristãos vazios, mas precisamos de ser cristãos, complete comigo aí, cheios do Espírito Santo. E Deus está dando essa oportunidade para nós. Por isso falamos aqui em reforma de saúde, falamos em obediência à lei de Deus, à guarda do sábado, fidelidade no uso do tempo, dos talentos, dos recursos. Tudo isso envolve o nosso preparo
para o tempo do fim. Agora, amigos, quem são essas 5 virgens nécias? Vou usar aqui uma linguagem bem simples para você. Eram pessoas que estavam vivendo na zona de conforto. Conhece pessoas assim? Enquanto a economia está bem, a saúde está bem, está tudo muito bem, para que ler a Bíblia? Para que orar? Para que jejuar? Para que guardar o sábado? Para que tomar a decisão pelo batismo? Por que pregar o Evangelho? Por que devolver o dízimo? Muitas pessoas que estão na nossa igreja representam esse grupo de pessoas que estavam vivendo na zona de conforto. Terminando as lições com relação a esta parábola, eu quero dizer o seguinte para você. As 5 virgens loucas eram religiosas. As 5 virgens nécias eram espirituais. Elas tinham uma espiritualidade contagiante. Quando você tem apenas uma religiosidade, você cumpre com o dever e com a obrigação. Quando você tem uma espiritualidade contagiante, Deus é real para você. Você está experimentando transformação e mudanças na sua vida e também no seu caráter. Pense nisso. Em qual dos 2 grupos você está? Ainda há tempo de você pegar as suas vasilhas e se encher do poder do Espírito Santo. É tempo de arrependimento, mudanças, reforma, e é isso que Deus está chamando a nossa atenção na mensagem de hoje. E a última parábola vem contando para nós aqui a respeito de um homem que ausentou-se do seu país, chamou os seus servos e confiou-se-lhes os seus bens. E aí você conhece a história, a um ele deu 5 talentos, o outro ele deu 2 talentos e para o outro ele deu 1 talento. Qual é a lição dessa história? Independente do talento que você receba, a Bíblia diz que nós temos o compromisso de honrar a Deus, nem que seja com 1 talento, porque todo talento usado é um talento multiplicado. Quem tem 1, se usa, passa a ter 2, quem tem 2 passa a ter 4, quem tem 5 passa a ter 10. E qual é o bem de tudo isso? Quando nós usamos nossas habilidades, nossas competências, nós estamos glorificando o nosso Pai do céu, nós estamos crescendo em santidade e espiritualidade, nós estamos abençoando outras vidas. Quanto tempo faz que você não usa seus talentos, dons, habilidades e competência? Está estagnado, parado. Amigos, agora é hora de usarmos os nossos talentos. Use seu smartphone, mande mensagens bíblicas, ore com as pessoas, envie textos da Bíblia. Agora é uma oportunidade extraordinária para você visitar uma pessoa que está afastada da igreja e dizer: amigo, eu vim aqui, eu sou um mensageiro de Deus, eu vim orar com você. Volte para Deus, entregue a sua vida, se consagre novamente a Jesus Cristo. Irmãos, Deus quer nos usar nesse tempo de angústia, de crise e ansiedade para sermos um bálsamo na vida das pessoas. Você está me entendendo? Todos nós podemos ser isso. Agora, se você está aí com uma ansiedade incontrolável, lembre-se o que disse o apóstolo Paulo lá em Filipenses capítulo 4, no verso 6. Ele diz assim que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, antes, porém, nós devemos apresentar a Deus em oração nossos medos e também as nossas angústias, tá bom? Amigos, eu deixo essa mensagem da palavra de Deus com você, recapitulando agora o que Deus está dizendo para nós nesta manhã. Primeiro, sejamos como Noé, tá bom? Vamos ser como Noé. Consagrar a nossa família a Deus. Este é o momento. Culto familiar, leitura da lição da escola sabatina. Esta é a grande lição. Deus não quer que nenhum membro da sua família se perca. Segunda lição, servo, seja prudente, seja inteligente. Vamos agora, como disse Jesus, agora é hora de fidelidade total, não é hora de brincadeira. Chegou a hora de respeitarmos os limites do sábado, a reforma de saúde, o uso do tempo, dos talentos e principalmente consagrar os recursos que temos para o avanço final na pregação do Evangelho. E a outra lição que aprendemos hoje tem a ver com as 10 virgens. E aí eu pergunto para você, até aqui você viveu na zona de conforto? Acabaram as férias, ok? Acabaram as férias, entenda isso.
Você precisa sair da zona de conforto. Deus, o que está acontecendo é Deus chacoalhando o mundo para que as pessoas possam entender que o Deus continua com os braços abertos. E Deus está chamando o seu povo para um arrependimento, uma reforma e mudança também em todas as áreas. Agora é hora de arrependimento, contrição, humilhação diante de Deus, tá bom? E aí nós terminamos aqui com a última lição. Chegou o tempo de nós usarmos os nossos talentos como uma ferramenta para o cumprimento de Mateus 24:14, que diz que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Muitas pessoas ficavam perguntando como que o evangelho vai ser pregado em todo o mundo. Eu nunca vi tanta gente se levantando para pregar a palavra de Deus. Parabéns, e que você e eu possamos fazer parte deste movimento, ok? Agora é hora de oração e eu quero terminar pedindo a Deus que continue abençoando você, a sua família, a sua liderança e juntos, lembre-se disso, estamos aguardando o cumprimento da bendita esperança, tá bom? Que Deus abençoe vocês com paz, com alegria, com certeza, com espiritualidade, com reavivamento, tá bom? Onde vocês estão, feche os olhos e vamos falar com Deus mais uma vez. Nosso Deus maravilhoso, obrigado pela Tua palavra, que de maneira tão extraordinária vem trazendo lições de esperança para esse momento de angústia. Permaneça no nosso coração, abençoando todos os nossos líderes e membros aqui na Associação Norte do Pará, bem como os teus filhos em toda a face da terra. E uma vez mais, nós oramos pelas nossas autoridades, pelos nossos governantes, pelos cientistas que estão envolvidos, pelos médicos, enfermeiros, que o Senhor esteja no coração de todos eles, protegendo, livrando do mal e, acima de tudo, nos preparando para o lar celestial. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Um abraço, que Deus abençoe todos nós.